Ok, então voltamos e bora lá, em frente ao Correio da Várzea, ao lado da Original Drogarias. A Maria Felício está aqui com a gente, ela está no Rio de Janeiro, ela apontou, Hélio Carracena, tá falhando o som. Aí eu não sei, pessoal aí da técnica, por favor, dá uma olhadinha no som aí, que a Maria Felício está lá no Rio e falou, dizendo aqui que está falhando o som. A Ana Maria, porque tira os ônibus durante as férias das crianças. Será que na cidade não tem trabalhadores? Ou quem precisa ir ao médico, dentista, mercado, etc. Francamente, a população é o primeiro lugar para os serviços públicos. O Flávio Carreiro, hoje o cenário político mudou. Aí ele vem falando aqui sobre o vereador Leonardo, né? Que a coisa está mudando, o cenário político está mudando na cidade. A grande pergunta, o assunto é o seguinte, gente. Essa história da água, isso vai colocar para a gente um problema ou uma solução nos próximos 35 anos. Então você tem que participar disso aí, porque você não sabe o que vai acontecer. Isso é fundamental nos próximos 35 anos, que o contrato seria 35 anos, né, Vanderlei? 25 anos, né? 25 anos de contrato, mas isso aí sempre, esse contrato da SEDAI já dobrou de tamanho, né? Ou seja, quando o contrato termina, nós tivemos também o contrato da CRT, que também teve um aditivo ali, uma continuação, então esses 25 é o mínimo, né? E é um prazo muito grande para se viver na incerteza, tem que ser muito bem feito o edital, as regras dele têm que ser muito claras, né? E as pessoas têm que saber, porque a água não é do prefeito, nem do vereador, nem do juiz, nem do conselheiro do tribunal, a água é nossa, quem tem que estar mais preocupado com a clareza nessa concessão da água é a população, principalmente a população que tem menor poder aquisitivo, porque uma conta mínima, ela vai com alguns mil litros a mais, vai fazer com que a conta de R$100 chegue a 300, 400, 500 reais, e essa empresa não tem a camaradagem que existe na SEDAI, daquela possibilidade de você negociar uma conta. Tudo vem para cima com toda a estrutura que eles têm. Afinal de contas, visa o lucro apenas. Ao contrário dessa empresa, que é uma empresa que tem uma função social também, né? Que é uma empresa que tem que usar o lucro para investir na própria empresa. Perfeito. Essas empresas que vêm de fora, elas não só visam o lucro, mas também levam o dinheiro embora da cidade. Com certeza, o dinheiro não fica aqui. Agora, Vanderlei, os prédios públicos... Os prédios públicos. Aliás, nem o dinheiro que você vai pagar pela outorga, que nós vamos pagar pela outorga, vai ficar aqui, vai embora também, né? Porque é muito interessante a questão dos prédios públicos, né? Nós temos aí 115, 120 prédios na Secretaria de Educação, ou seja, só a educação tem mais de... Todas as escolas, creches, são mais de 100 prédios. A própria secretaria... são mais de 100 prédios. Você tem aí mais uns 30 postos de saúde. A prefeitura tem cerca de 200 prédios dela. Esses prédios não pagam água. Segundo o levantamento da SEDAI, isso daria em torno de R$700 mil por mês que a prefeitura que nós não pagamos de água, porque os prédios da prefeitura não pagam água, né? Passariam a pagar. Passariam a pagar no dia seguinte, porque essa empresa não tem a cortesia da água para os prédios públicos. Só que, se você multiplicar os R$700 mil por mês, por ano, vai dar cerca de 8 milhões por ano. 8 milhões vezes 25 anos, 200 milhões. E é o valor que estão querendo, é o valor que é até maior. Eles estão falando numa outorga de 190 milhões. Se você vendeu por 190 milhões, eles vão receber esse dinheiro todo. Esse dinheiro não é... Nenhum empresário vai pegar esse dinheiro do bolso e colocar para comprar essa outorga. Eles vão usar dinheiro público para comprar essa outorga. Eles têm uma outorga na mão, eles vão pegar esse dinheiro no BNDES, nos bancos, que também são dinheiros nossos, né? Esses bancos públicos não usam dinheiro estrangeiro, usam dinheiro da população através de um banco do Estado. Então, esses 8 milhões por ano que a empresa vai receber da prefeitura vai ser a prestação que eles vão pagar dos 200 milhões de empréstimo que eles vão pegar para pagar a outorga. Sim. Ou seja, a coisa é tão clara de que existe muito pouco benefício para a cidade, e existe uma situação aí confusa e que precisa ser explicada. A empresa fica do 0 a 0, porque ela paga 200 milhões, mas ela recebe 200 milhões. O dinheiro da prestação, ela faz uma prestação com um valor muito alto para pagar todo mês, mas ela tem um cliente
um cliente apenas já paga o empréstimo, o valor da outorga. Você vê que coisa, né? Vai dar negócio, cara. 700. É um negócio maravilhoso. E nós estamos falando de uma cidade completamente diferente das demais cidades do estado. Talvez se pareça um pouco com Teresópolis, a condição de Petrópolis e de Friburgo, que são cidades de montanha que tem água e abundância, né? E nós temos uma situação ainda mais complicada um pouquinho, porque nós tivemos aqui, nós temos muitas comunidades em morros. E por que elas estão nos morros? Porque lá na formação da cidade em 1890, na planta original da cidade, se exigia que as cabeças do morro não fossem ocupadas para garantir a salubridade da cidade. Então, esses morros florestados foram distribuídos pelos políticos para as pessoas morarem nele. E é lá que está a água, né? Então, você tem aí os bairros altos, não usam água da SEDAI. Não que a SEDAI não forneça essa água para eles. Até a rede até passa na rua principal. Mas a água não chega nas vielas e para as vielas e as servidões, a mangueira desce e atende aquela gente toda ali. Para você ter uma ideia, segundo o próprio prefeito falou aqui na entrevista a você, há umas 2 semanas, somente 66% da população de Teresópolis tem água tratada. Ou seja, então nós temos 1/3 da população que usa água de poço ou de mangueira. Exatamente. E com essa empresa não tem água de poço e mangueira. Porque eles vêm lacram o poço e eles vêm e cortam a mangueira. Você é obrigado a ter o hidrômetro da empresa. Me ajuda aí, para a gente contar aqui. Vamos começar pela Serra dos Cavalos. A gente começa pelo Barroso, que o Barroso até mudou de lugar Santa Cecília, Caxangá, né? Ali tem vários nomes, né? A gente começa ali pelo Barroso, que ele ficou ali bem de frente para o bairro Camari. Então, você tem ali o Barroso, aí você vem com Santa Cecília. Rosário, né? Santa Cecília. Rosário, Pimentel, Perpétuo. É o quê? Todo mundo, Rosário, Pimentel, Perpétuo. Rosário, todas as partes altas. Perpétuo, Morro do Cruzeiro. Morro do Cruzeiro. Só aí são 6. Aí você vai para o Pimentel 7. Você vai para o Jardim Meudon 8. O próprio Meudon. Vale da Revolta. Meudon, Vale da Revolta, só aí nós já temos 10. Então, nós temos muitos bairros altos. Esses bairros altos não usam água da SEDAI. E nem precisam usar, porque a água de mina, a água da mangueira, é uma água de qualidade. Ela pode até ter algum tipo de interferência com coliformes, mas é orgânico, não vai fazer o mal que faz uma água de rio maltratada pela própria empresa de concessão de água. Então, ou seja, essa água é de qualidade e a água de poço também, dependendo do poço, é de qualidade. Você vai colocar a conta na mão de 1/3 da população que não tem conta de água de SEDAI hoje. Ela faz naqueles arranjos ali de alguém da associação tomar conta e tudo mais. Você vai criar uma situação grave para essa gente aí. E, junto com isso, vem o tal do esgoto, que está muito mal explicado. Porque, até nas cidades onde foi feita uma boa concessão do serviço de tratamento de esgoto, você tem problemas com relação a esse serviço. Porque... Vamos ver que Rio das Ostras, por exemplo, colocou o sistema de esgoto. Então, eles canalizaram toda a cidade para coletar o esgoto e levar para o emissário e jogar no mar. Tratar e jogar no mar. Aqui não vai ser assim. Aqui eles vão feitar a própria galeria de águas de chuvas, em alguns lugares. Entendeu? Há uma mentira muito grande de que Teresópolis é zero de saneamento. Nós temos saneamento, sim. Né? Então, você não pode dizer que é zero saneamento. No momento que para você liberar uma obra de um prédio na prefeitura, você é obrigado a colocar uma estação, uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto. Então, essas estações, elas tratam o esgoto com uma condição parecida com esse tratamento de esgoto que será feito por essa empresa. Né? E como fica todo esse investimento? Porque, segundo já se falou nessas audiências aí, você vai ter que eliminar o seu processo de tratamento. Você vai ter que eliminar a sua estação de tratamento e jogar o esgoto cru na rua, para que ela trate. Porque é mais fácil ela tratar o esgoto cru do que tratar o esgoto já tratado pela ETE. Isso vai fazer um inferno na vida das pessoas, porque é uma cidade que já há bastante tempo não usa mais a fossa e sumidor, né? Você tem hoje o sistema de fossa e filtro, e que em alguns lugares, alguns condomínios, alguns prédios funciona muito bem. Tem bairros que não, mas existem várias empresas que trabalham com essas ETEs e elas funcionam bem. Ou seja, você vai eliminar esse processo. E para se eliminar isso, quem é que vai pagar essa conta, né?
Quem é que vai pagar essa conta de substituir o serviço que já vem sendo prestado para esse tratamento? E como é que fica a galeria que vai recolher a água dentro do Rio Paquiqué? Porque está previsto também uma galeria para receber as águas de onde não conseguiu coletar a água tratada. Então vai ser muito complicado isso aí para se colocar em prática, e para se colocar em prática de uma forma eficiente, era para estar discutindo isso de forma adequada junto com a população. Porque, além do povo ter o direito de ser bem informado sobre isso, você tem as pessoas que têm um certo domínio desse assunto e que podem questionar, pelo menos, obrigando a prefeitura a esclarecer isso. Se o processo da água está mal explicado, o do esgoto está muito mal explicado ainda. E o esgoto é um problema, se ele não for bem estudado, se ele não for bem implantado, né? E você quer implantar um plano de esgoto, um serviço de esgoto, sem um plano de saneamento básico aprovado pela Câmara e discutido pela Câmara, porque quando vai para a Câmara se discute. Quando por decreto executivo, o prefeito faz com os seus secretários, que são os empregados dele de imediato, de primeira hora, e faz dentro de 4 paredes. O povo não participa das decisões de um decreto executivo. Num decreto legislativo, num plano aprovado pela Câmara, tem uma possibilidade maior de ser discutido com a população, até porque o vereador é um representante legítimo, em princípio, em tese, da população. Eu dou liberdade às pessoas comentarem o que quiserem aqui pelo Facebook, à vontade, mas se a gente for ficar aqui de comentário em comentário, a gente vai ficar o programa inteiro. Então, gente, comentem, participem, mas não dá para a gente responder a todo mundo, tá? O Flávio, por exemplo, botou aqui: a prefeitura devia criar uma Secretaria Municipal de Água e Esgoto. Esse dinheiro ficaria nas contas da prefeitura. Poderia criar uma autarquia, né? Esse modelo de secretaria, nós já tivemos uma autarquia aqui, né, que é a SAET. Era uma empresa pública, né, da prefeitura, porque nós temos que olhar Teresópolis de forma diferenciada com relação aos outros municípios. Você olha Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras, as cidades de praia, elas não têm água. Elas vão ter que buscar essa água a 100 quilômetros de distância, né? Cabo Frio, por exemplo, é abastecido por Jutunaíba. Jutunaíba é a Silva Jardim. Isso dá mais de 50 quilômetros por dentro para chegar a Cabo Frio a água. Rio das Ostras vem água de Macaé. O Jones está perguntando aqui, diz que Rio das Ostras já vive faltando água. Lá é um problema sério, e a água não é de qualidade. Agora, nós temos água aqui em abundância, nós temos vários mananciais, inclusive, que estão... O Jacarandá, por exemplo, está desativado, porque a SEDAI não precisa recolher água de Jacarandá, porque ela tem água sobrando do Rio Preto. Caleme, o Triunfo está desativado, tem uns momentos que eles desativam essa barragem do Triunfo, está desativado. Né? Então, ou seja, porque nós temos água de qualidade sendo tratada, é mais barato pegar essa água do Preto e tratar na levatória em 3 córregos e distribuir ela para a cidade, do que você usar uma água como do Jacarandá, que tem muito problema lá tem um problema de assoreamento, mesmo problema do Triunfo também, dá muito barro no Triunfo, então fica um tratamento diferente. Ou seja, nós temos água em quantidade, e nós temos uma estrutura de distribuição de água aqui, que é invejável. Nós estamos tratando de água desde os anos 50. Né? Você vai ver a luta do município para construir o Triunfo, de 54, me parece, que começou aquela confusão ali. Nos anos 70, era a luta da cidade, porque não tinha o sistema do Rio Preto ainda, era o Jacarandá. Era retirar a água boa do Jacarandá para atender a cidade. Na época ficava muito a questão do Comari e dos penitentes. Então você tem toda essa quantidade de água sendo coletada, que na verdade essa empresa, além da questão do esgoto aí, que é outro rolo, porque o esgoto também não vai ser de graça, a conta do esgoto vai ser equivalente a uma conta de água. É uma segunda conta que você vai ter para ter esse serviço, mas na questão da água, essa empresa vai ter apenas o trabalho de emitir a fatura e abrir a torneira. Porque toda a estrutura já está pronta. E é uma estrutura que foi construída pelo Estado e pelo município. Muito se investiu do município nessa estrutura que a SEDAI usa hoje. Até porque quando a SEDAI chegou no final dos anos 70, ela vai usar a estrutura da SAET, que era uma empresa pública, uma empresa municipal. O melhor modelo que político nenhum quer é o modelo da autarquia. Que o modelo da autarquia você pega a expertise da SEDAI, pega os melhores funcionários, faz uma empresa com esses funcionários, enxuga os custos, né?
e você vai ter uma conta, você pode pegar essa conta de R$100, fazer lá 20, R$30, que ela vai ainda ser lucrativa para a cidade, né? Porque nesse modelo aí da própria SEDAI, não é um modelo tão bom para o município não, porque é uma forma de sangrar também o recurso do município. Esse dinheiro da SEDAI não fica aqui. Esse dinheiro da cidade sempre foi jogado para as cidades que são deficitárias ou onde a água é mais cara. A nossa água é muito barata para você vender. Você vende água pelo preço do Estado, mas é uma água fácil de coletar, tem abundância, tem uma rede que funciona. Como a cidade é uma cidade de morros, você tem, imagina, você tem uma caixa d'água no Vale Paraíso, ali depois do cemitério, a caixa d'água fica ali. Então você pega a água lá em Providência, joga ela em Três Córregos, trata, e de Três Córregos você joga ela no Vale Paraíso. Do Vale Paraíso você atende a metade da cidade só por gravidade. Né? Onde você vai ter isso? Onde você vai ter isso? Em Rio das Ostras você não consegue fazer isso. Em Cabo Frio, são cidades ao nível do mar, são cidades planas, onde você tem que ter muita bomba jogando água, empurrando água, gastando energia. Né? Então você tem as possibilidades de Teresópolis são muito grandes para se criar uma autarquia, ou até mesmo esse modelo de secretaria, uma secretaria que cuida do serviço de abastecimento de água, como já teve aqui, a secretaria cuidava do serviço de coleta de lixo, que esse negócio de coletar lixo também com empresa de fora, pagando de 2 milhões por mês, é dinheiro, é coisa nova, não era assim, né? Isso começou lá pelos anos 90. Ok, Vanderlei, olha só, tá falando aqui, o Jones falando que em Três Rios também falta muita água. Maria Felício, esse assunto que você botou aqui me interessa muito, mas isso foi assunto do programa de ontem com a secretária de Desenvolvimento Social, que, aliás, perdão, já não é mais Secretaria de Desenvolvimento Social, mudou de nome. Agora é Secretaria de... não sei. Nem sei. Eu. Mudou de nome, eu não sei. Vanderlei, te lançaram para prefeito aqui, tá? Ah, é, né? Botaram você para prefeito. Uma viagem para a Europa ninguém quer me oferecer, não, né? A Drica falou que você pode ser prefeito. Bom, Vanderlei, resumindo então, começa tudo do zero. Nós vamos ter que ter... Começa mais ou menos do zero. Tem que acertar essa questão da audiência pública, o tribunal também questiona isso. Você tem que fazer um novo edital, obedecendo às regras dos editais conforme impõe o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado não é uma polícia punitiva, ele nem faz o papel da justiça, ele é um orientador das administrações. Orienta a prefeitura, orienta as contas, fiscaliza e orienta também a Câmara, né? Então, ou seja, quando ele aponta a direção, que é assim que se faz um edital, né? Até porque esse edital, feito meio que entre eles ali, isso se fosse discutido com o Tribunal de Contas, se fosse colocado a apreciação para aprovação antes de mandar esse edital para a rua, você não tinha que estar fazendo essas emendas todas perigosas que foram feitas nesse edital que finalmente caiu. O Tribunal de Contas mandou que não pode fazer essa licitação segunda-feira, tem que começar tudo de novo, né? Então, isso pode demorar aí 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai depender da competência do governo de fazer do jeito certo. Porque do jeito errado, eles já demoraram mais de 1 ano. Imagina do jeito certo, como vai demorar. Olha só, eu estou aqui agora pedindo, eu quero ouvir o prefeito. Prefeito Vinícius Clausen, programa Liga Racena, TV Diário, Grupo Diário aqui à sua disposição. A hora que você quiser falar com a gente, vou entrar em contato com o Pablo hoje, deixando aberto o espaço aqui para o prefeito. No programa de amanhã, o Leonardo Vasconcelos, que não está em Teresópolis, já marcou comigo ontem à noite. Ele falou que vem ao programa amanhã para falar sobre esse assunto água. Aliás, ainda não, porque a gente vai falar disso durante muito tempo, que a situação vai recomeçar. Todo esse processo vai ter que recomeçar. O Márcio Danilo, o professor Márcio Danilo, que ainda está em Teresópolis, aliás, vai pagar o café na sexta-feira, lá no Recanto dos Pescadores, antes de voltar para os Emirados Árabes. Quer saber onde acha teu livro? Rapaz, o livro está à venda na Litera, né? Ali na rua Monte Líbano, que tem também uma loja no Shopping Teresópolis, e tem uma forma muito fácil de conseguir esse livro 1922, que é pela internet. Então você acha ali no site o QR Code, fez um Pix de R$50, deixou o endereço no telefone informado lá, e no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, já recebe pelo delivery o livro, né? Vendido por apenas R$50, que eu espero que mais pessoas leiam esse livro, porque ele informa bastante sobre a questão da vida política da cidade, pelo menos lá do início do período da freguesia, passando pelo início da cidade, do tempo que os vereadores aqui mandavam
na prefeitura, né, que não havia prefeitura, executavam fazia esse poder executivo, e então depois os prefeitos nomeados, eleitos, interinos, e todo aquele imbróglio estava muito escondido, era uma memória que parecia que estava escondida, né, e agora o livro revela isso. Foi um trabalho demorado, comecei lá em 2010, depois de mais de 10 anos finalmente ficou pronto, e eu espero que as pessoas se interessem, porque é uma forma de conhecer o passado também. Não fala só de política, não. Fala da cidade, da organização dela, de como surgiram os prédios públicos, as principais obras feitas, né, e as realizações dos governos, e como as coisas aconteceram, né. Dá para ter uma ideia de como nós chegamos a esse ponto em que estamos hoje, né? Que presente foi esse? Daqui a uns 20 anos você pode escrever um livro sobre a água. Se tivermos água até lá, né? Porque do jeito que o homem está tratando água, né? Nós temos uma quantidade, nós vivemos no planeta água, né? Não é bem no planeta Terra, mas nós temos uma quantidade muito mínima de água potável, né? Muita água salgada e muita água que poderia estar sendo potável, que nós estamos estragando a água, contaminando e contaminando os cursos da água, inclusive, né? A questão da água é muito mais grave do que parece. Vai além dessa coisa de cobrar conta no fim do mês, né? A gente vai ter mais riscos de saúde pública em função de não olhar para a água com o devido respeito. E a questão da água, ela é muito interessante, porque se nós olharmos para o planeta, se nós olharmos para o próximo como parte da gente, né? A água que compõe o seu corpo hoje, ela vai estar, talvez, compondo o meu corpo daqui a um mês, daqui a um ano, né? A água de um vegetal, a água de um animal, a água, que é a base da vida, ela circula, né? Ela anda entre a gente, né? E a gente é parte apenas desse planeta. E não entende a água como deveria entender. Então, no momento que a gente entender que a água que a gente maltrata, né? O ser humano, o animal ou o vegetal que a gente maltrata contém elementos que vão compor o nosso corpo amanhã, a gente muda essa relação com o planeta, muda essa relação com as pessoas, né? E a água, cada dia menos água potável, isso é muito perigoso num mundo que só cresce e que só se destrói. Perfeito. Abre a 2 para mim, o André, por favor. Daqui a pouquinho você tem o boletim. Atenção, hein? O sujeito foi preso por pornografia. Isso foi aqui em Teresópolis, hein? Não basta o mês passado o cara ter sido... Daquela quadrilha lá de São Paulo, o cara foi preso aqui em Teresópolis. Morador de Teresópolis, aliciando menores, aliciando meninas. O cara foi preso aqui em Teresópolis. Levava para São Paulo as meninas. Preso por pornografia, pintura de faixas. O Bandeira visita a escola de espanhol abandonada. Mais uma, né? A Isla fala da festa do Pocã. E os hortifrutis, né, eles estão sendo impedidos, não pode ficar botando mercadoria nas calçadas. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho dentro do boletim, e se der tempo também aqui no programa. Já que a gente está falando de água, eu vou para o comercial rapidinho, o Açaí do Alto fica ali em frente ao Correio, e vou beber a minha água aqui e a gente volta já, ok? Doutora Flávia Tapajós já chegou com a turma toda, e daqui a pouquinho a gente vai estar falando com eles também, ok? Volto já.